Shalom, shalom, geração do avivamento, bom dia para todos vocês, amém? Um dia recalcado, um dia sacudido, um dia transbordante, um dia cheio de bênçãos, um dia derramado na presença do Senhor, amém? Glória a Jesus, sejam todos bem-vindos, a glória é do Senhor Jesus por essa madrugada, aleluia, estou muito feliz, gente, com tudo aquilo que Deus fez nessa madrugada. Toda honra, toda glória, todo poder e majestade a Ele, amém? Sejam todos bem-vindos. Shalom, shalom, profeta Ivonei, shalom, Daniel, shalom, pastora Bruna, shalom, pastora Gleice, shalom, pastora Célia, shalom, pastor Júnior, shalom para todos vocês, amém? Shalom, Jeane, shalom, shalom, shalom. Muito feliz pelo dia de hoje, aleluia, glória a Deus, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Como que vocês estão? Como que foi essa oração da madrugada? Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Shalom, Elzinha querida. Saudade de você, minha querida. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Gente, hoje a gente tem live, tá? À noite, às 19 horas, horário de Brasília, aqui no meu Instagram, eu vou falar sobre a unção da águia completa para vocês. E vai ser muito lindo. Eu vou falar sobre as 4 fases da unção da águia. Vocês vão se identificar bastante. E o PDF da live de hoje à noite, eu vou entregar ele para vocês de presente. Vocês vão amar. Amém? Então, vocês aumentem a expectativa de vocês, que hoje tem live às 19 horas. E depois, as nossas inscrições, depois da live, as nossas inscrições já vão estar abertas para o Reset 27, que é um programa de quê? De 90 dias de alinhamento, de cura interior, de libertação, de reposicionamento, de recomeço, amém? Glória a Jesus. Então vocês se preparem que vai ser um tempo estrondoso, um tempo avassalador. Aleluia. São 10 ciclos de 9 dias, tá? Qual que é o intuito, né, desse programa? É reposicionar você em áreas que talvez você não conseguiu se posicionar durante toda a sua trajetória cristã, né? E trazer esse aceleramento, o que você não viveu uma vida inteira. Você tem que ser intencional, certo? Se você se comprometer, eu te garanto que você não vai só romper nas áreas que você precisa. Você vai adquirir seu design original. Você não vai ser mais o mesmo. Muda tudo, queridas, tá? Eu falo que eu ganhei uma ferramenta poderosa do Senhor Jesus para poder compartilhar com vocês. Amém? Então se preparem. Hoje eu tenho uma live muito linda para entregar para vocês, um material muito maravilhoso, às 19 horas. É por esse Instagram aqui, tá, gente? O meu outro Instagram não faz mais live, porque quando uma vez hackearam ele, aí tentaram aplicar golpe e tal, e aí nunca mais voltou, entrei na justiça, nunca mais voltou. E aí eu vou fazer por esse aqui mesmo, tá? Então, vamos fazer assim? Coloca aí no seu alarme 19 horas para despertar, para você lembrar, vai que você esquece, né? Então, quando eu quero lembrar de um compromisso, eu coloco lá o alarme para mim me lembrar. Então, coloca aí 19 horas o seu despertador, que você não vai esquecer, tá bom? Glória a Jesus! Gente, eu estou muito empolgada, tá? Nós começamos a nossa jornada de 90 dias no domingo, ok? Sábado já tem a primeira aula. Se você olhar na plataforma, porque como eu dei um presente para vocês na imersão, né? Já tem alguns alunos que já estão no Reset. E lá já tem as aulas do ciclo 1, tá? Aguardando só a imersão agora do ciclo 1. E lá eu coloquei as tarefas desse ciclo e coloquei para vocês a receita natural do suco detox. Ontem subiu essas aulas, tá? Agora nós vamos aguardar a de sábado, que vai ser uma aula poderosa, talvez de umas 5, 6 horas. Talvez a gente fique um tempinho, então se preparem, amém? Glória ao Senhor Jesus. Isaías, capítulo de número 34, tá? Isaías de número 34. Glória a Jesus. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Amém? Gente, eu vou falar hoje sobre a unção do leão, tá? É uma unção dada... Gente, quando a gente fala unção do leão,
Toda unção é dada pelo Espírito Santo. O leão é um nome que caracteriza a unção, tá? Ou seja, cada unção que a gente recebe, ela tem uma personalidade. Como uma personalidade? Ela tem um aspecto, ela vai te direcionar, ela vai te, vamos dizer assim, ela vai fertilizar uma área da sua vida. Então, quando a gente fala a unção do leão, porque não é que a unção é do leão, ela é representada assim com esse nome, mas a unção, toda unção é concedida pelo Espírito de Deus, tá? Que isso fique muito claro aqui para vocês, para que vocês entendam, certo? Glória a Jesus. Feche os seus olhos, vamos estar orando agora para a gente começar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te glorificar, Senhor Deus, por esse dia. Quero te glorificar por cada vida que está aqui, por cada pessoa que esteve nessa madrugada. Quero te glorificar, Senhor Deus, por essa nova temporada que o Senhor está trazendo sobre nós, chamada expansão, chamada ruptura. E eu creio, Senhor Deus, que isso também está sobre o nosso ministério, está sobre as nossas vidas, está sobre todas as áreas a qual o Senhor tem nos colocado como mordomos. Pai, eu abençoo cada um que está aqui nesse devocional. Pai, me usa como um instrumento nas mãos do doce e amoroso Espírito Santo. Pai, já, Senhor Deus, prepara uma atmosfera de glória, Senhor Deus, para a noite, para nós estarmos entregando, Pai, essa live, Senhor Deus, sobre as 4 fases da unção da águia. Eu creio, Senhor Deus, que coisas serão ativadas hoje no espírito dos teus filhos. Uma nova mentalidade vai ser ativada hoje na mente dos teus filhos. Pai, me usa, Senhor Deus, como um instrumento, Senhor Deus, para essa nação e para essa geração. E assim, Pai, me faz levantar, Pai, aqueles que vão ser usados, Senhor Deus, para essa nação e para essa geração. Eu creio, Senhor Deus, que nós somos a resposta, Senhor Deus, de oração, Pai, de muitos homens e mulheres de Deus que oraram por muito tempo. Então, Senhor Deus, nos capacita, nos habilita, Senhor Deus. Pai, eu te glorifico por esse devocional, por esse dia. Aleluia, glória a Deus. Amém? Aleluia. Isaías de número 34, vamos estar lendo, amém? Glória a Deus. Gente, não tá travando aqui, tá? Se tiver travando aí, é porque talvez seja a sua internet. Sai e entra de novo. Sai e entra de novo. Vai escrevendo aí pra eles, apóstolo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Gente, o apóstolo tá pintando lá. Vou mostrar pra vocês. Vocês sabem que a gente tá... Eu quase não tô indo lá, né, amor? Eu tô na correria agora. Faz dias que a senhora não vai lá. Faz dias que eu não vou lá. Mas eu tenho que ir lá. Porque eu tô numa correria tão grande, gente, com o reset, com as coisas. Vou mostrar pra vocês se eu tenho aqui. Ele me mandou ontem. Ele tá pintando lá. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó. Ó. Ele tá pintando lá, ó. Você que pintou, né, amor? A gente tá em teste, né? É. Como a gente não é um pintor profissional, a gente vai testando, gente. Gente, tá ficando lindo lá. Eu fui com ele ver essa cor aqui, né? A gente já tá vendo as cadeiras e tudo. Tem todo ainda um processo burocrático, né? Pra quem não sabe, nós alugamos um prédio aqui, né? De um tamanho bom, assim, não do tamanho que eu queria, porque não tinha. E a gente alugou um prédio aqui, a gente pagou 1 ano de aluguel adiantado, tá? Um prédio maravilhoso. A Global Fire já adquiriu os terrenos onde nós vamos construir o nosso prédio mesmo, tá? Nós compramos 2 grandes terrenos aqui, numa boa localização em Indaiatuba, ok? E a gente tá muito feliz com tudo isso. Eu não sei se vocês já sabiam dessa novidade, talvez você não entrou no dia da live que eu contei, mas é isso, tá? Glória a Jesus. A gente tá muito feliz. Muito, muito mesmo. Amém? Isaías número 34. Abra comigo. Glória a Deus. Isso é o Senhor que faz, né, gente? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Isaías número 34. Vamos lá. Do verso 1 em diante. Venham e escutem, nações da terra, o mundo e tudo o que nele há. Ouçam minhas palavras, pois é grande a ira do Senhor com as nações. Está furioso com todos os seus exércitos. Ele as destruirá por completo. Ele as condenará à matança.
Seus mortos não serão sepultados, o fedor de seus cadáveres encherá a terra e o sangue escorrerá pelos montes. Gente, olha que tipo de juízo é esse aqui. Os céus lá no alto se dissolverão e desaparecerão como pergaminho enrolado. As estrelas cairão do céu como folhas secas da videira, como figos murchos da figueira. Essa passagem do número 4 está falando do fim dos tempos, tá? E quando minha espada tiver terminado seu trabalho nos céus, cairá sobre Edom, a nação que condenei à destruição. A espada do Senhor está banhada de sangue e coberta de gordura, de sangue de cordeiros e bodes, de gordura de carneiro sim. O Senhor oferecerá um sacrifício na cidade de Bosra. Fará grande matança em Edom. Até homens fortes como bois morrerão, tanto os mais jovens como os mais velhos. A terra ficará ensopada de sangue e o solo cheio de gordura, pois é o dia da vingança do Senhor, o ano em que retribuirá a Edom por tudo o que fez a Israel. Os riachos de Edom se encherão de piche ardente, e a terra ficará coberta de fogo e enxofre. Esse julgamento sobre Edom jamais terá fim, e sua fumaça subirá para o Senhor. Amém? Então aqui Deus está o quê? Deus convoca as nações, tá? E todos os povos a ouvir esse decreto aqui de juízo, ok? E, gente, é muito, né? Eu quero trazer aqui uma coisa para vocês. O livro de Isaías vai falar muito sobre o Messias. Então, como que eu entendo? Eu entendo o livro de Isaías. Isaías está profetizando no tempo dele, mas dentro das profecias do tempo dele, ele também traz trechos proféticos para o nosso tempo, certo? Como esse 4. Os céus lá no alto se dissolverão e desaparecerão como pergaminho enrolado. As estrelas cairão do céu. O que são as estrelas? Né? Ou seja, vai ter chuva talvez de meteoro, ou seja, a terra vai sofrer dano, como a gente vê lá em Apocalipse, né? Como folhas secas da videira, como figos murchos da figueira. E quando a minha espada tiver terminado o seu trabalho nos céus, cairão sobre Edom, certo? Ok, então vamos lá. Então a espada do Senhor, tá? Vai executar o juízo sobre Edom. Edom aqui é a representação dos inimigos de Deus, dos inimigos do povo de Deus, tá? Então, o dia da vingança contra o quê? Contra os inimigos de Deus. Então, a gente traz hoje para o nosso tempo essa palavra, né? Então, o que seriam os edonitas de hoje? Seria o povo fariseu, o povo religioso, o povo que persegue os cristãos, o povo que muitas vezes se levanta aí com pautas, né? Então hoje a gente não tem essa matança, não tem essas coisas que a gente vê, né, aqui no Antigo Testamento. Só que, como eu disse para você, hoje o assassinato, ele é outro, ele é na mídia, ele é com palavras, tá? Então, aqui Deus está anunciando que vai vir o quê? Juízo e restauração vão acontecer aqui simultaneamente, tá? Então, no tempo certo, Deus julga o inimigo e recompensa os seus fiéis, recompensa o justo. E eu quero trazer aqui para você uma coisa. Não tenha medo de andar em justiça, não tenha medo de ser um homem ou uma mulher de Deus, não tenha medo de falar a verdade, não tenha medo de ficar posicionado na presença do Senhor, ainda que você pense assim, meu Deus, né? Eu vou perder agora confessando Jesus, eu vou perder falando que eu sou cristão. Não, ninguém perde anunciando Cristo. Ninguém perde. Amém? Vamos continuar aqui. A terra ficará deserta de geração em geração e ninguém voltará a habitar nela. Ali viverão a coruja do deserto e o mocho, o corujão e o corvo, pois Deus medirá aquela terra com cuidado. Ele a medirá para o caos e para a destruição. Ela se chamará terra do nada, e logo seus nobres desaparecerão.
Espinhos invadirão seus palácios, urtigas e cardos crescerão em suas fortalezas. As ruínas serão morada de chacais e habitação de corujas. Animais do deserto se misturarão ali com hienas. Bodes selvagens berrarão uns para os outros. Entre as ruínas criadas da noite irão até lá para descansar. Ali a coruja fará seu ninho e porá os seus corvos, chocará os filhotinhos e os cobrirá com as suas asas. Os abutres também irão para lá, e cada um com seu par. Procurem no livro do Senhor e vejam o que ele fará. Nada faltará nenhum desses animais, nenhum deles ficará sem par, pois o Senhor assim prometeu. O seu espírito fará tudo se realizar. Ele lançou sortes e dividiu a terra e a entregou a essas criaturas como propriedade. Elas a possuirão para sempre, de geração em geração. Amém? Então aqui Deus, né, tá trazendo o quê? A terra vai se encher de enxofre, ou seja, a terra vai sofrer dano, tá? A terra vai ser abalada. Então o juízo do Senhor vai vir sobre esse povo, certo? E ao mesmo tempo vai vir a restauração. Então tudo que está sendo anunciado aqui, tá? Deus está trazendo para esse tempo, Deus está trazendo para esse juízo aqui. Então olha só quando Deus fala aqui dos animais selvagens, né? Então Deus vai fazer um animal selvagem conviver com outro animal que antes não conviveria junto, certo? Por causa da hostilidade da terra, por causa da hostilidade aqui do tempo que vai estar, certo? Então Deus, ele é justo juiz e o juízo dele sempre vai prevalecer. Eu quero trazer uma coisa aqui importante que eu coloquei para mim como princípio espiritual. Lembra que eu falei para vocês que no programa a gente tem um ciclo que chama Códigos da Eternidade. O Código da Eternidade, ele representa o quê? Por qual engrenagem eu me movo no Espírito? Qual que é a minha identidade no Espírito? Quais são os meus princípios? E qual que são os meus princípios de alma, de pessoa, tá? E eu tenho uma regra que eu coloquei, que é um princípio dentro da minha alma, que eu não faço justiça pelas minhas mãos. Porque se eu fizer justiça pelas minhas mãos, Deus tira a mão dele. Só que a mão dele, de justo juiz, é muito mais poderosa que qualquer outra mão, porque ele é o justo juiz. Eu posso ter sim até poder de tentar fazer a minha justiça, vamos dizer assim, denegrindo alguém, falando mal de alguém. Eu tenho poder, vamos dizer assim, pela questão de ter relevância, eu posso vir aqui na internet, mas eu escolhi não estar nesse lugar, porque se eu tentar me justificar, se eu tentar queimar alguém, se eu tentar, certo, tirar satisfação com alguém, ir atrás disso e daquilo, Deus não pode fazer a justiça dele, ok? Então, e eu quero que você veja aqui nessa palavra de Isaías 34. Deus está trazendo justiça aqui para o ímpio, Deus está trazendo justiça aqui para aqueles que não estiveram, mas Deus sempre traz, queridos. Deus está trazendo, né, a justiça aqui, né, o juízo, mas Deus traz o quê? Resposta pro filho, para a filha. Deus, ele traz o quê? Respaldo. E eu quero que você entenda uma coisa. Deus, ele te justifica, uma hora ou outra acontece. Então, quando alguém se levantar contra você, e vai acontecer, porque Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão dentro da tua casa. E que tipo de divisão é essa? É uma divisão espiritual. Sim, Jesus, ele nos traz paz interior. Interior no quesito que antes você vivia angustiado, agora você está com Cristo. Por mais que você está ali num dia difícil, daqui a pouco o Espírito Santo vem e te dá paz. Mas a paz que o Jesus está falando ali, que ele não veio trazer paz, mas a espada, é a questão espiritual de você que agora conhece Jesus, mas talvez o seu pai está no mundo, a sua mãe, o teu irmão, alguém, o teu cônjuge é desigual, e aí o diabo vai fazer o quê? O diabo vai te oprimir através de alguém muito pertinho de você, e aí vai ter o quê? Uma diversidade dentro da tua casa, certo? E por isso que eu digo, o levante vai acontecer de pessoas de perto, porque o diabo sabe que gente de fora não te abala tanto. Então o diabo vai usar o quê?
pessoas que estão perto de você para te atacar. Então não faça justiça com a tua mão. Não tenta justificar, não tenta. Simplesmente mostra quem Jesus é na sua vida através de ações. Através do quê? Do seu comportamento. Através das suas atitudes. Através do seu jeito de olhar para a vida, de ser. Porque tem gente, queridos, que fala, eu sou cheio de Cristo, mas em casa é o quê? É a bruxa queca, é o xureque. Bate nos filhos, xinga a esposa, a mulher é rixosa. Então, como que a gente sabe que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Nas suas ações, na sua atitude. Não tenta fazer justiça com as suas mãos. Porque o dia que você tentar fazer justiça, Deus tira a mão dele e fala, então resolve você. Mas quando você fala, Deus, não aguento mais isso aqui não, Senhor. Senhor Deus, faz a tua justiça. Senhor Deus, o Senhor é o meu justo juiz. Gente, quem clama a justiça de Deus, tem uma parábola, não sei se é parábola, de uma mulher que ia ali para o juiz importunar ele pedindo justiça. E aí, até que um dia o juiz pegou e fez a vontade dela. E aí a Bíblia diz, né? Se esse juiz foi lá e fez, imagina Deus. Então, Deus, ele é o justo juiz. Deus, ele é bom, tá? Então, às vezes você pode achar que tá demorando, porque Deus, ele tem o quê? Deus, na sua essência, ele tem a longanimidade, ele tem, ou seja, paciência em dar uma chance, misericórdia aqui, mas quando passa o limite da misericórdia com alguém que tem aborrecido Deus, meu querido, quando passa a taça da misericórdia derramada, aí você que estava chateado, magoado com o seu inimigo, você vai começar a orar por ele, por quê? O chicote de Deus, quando Deus está trazendo justiça sobre a vida, você vai ter dó, você vai começar a falar, não, eu vou orar por essa pessoa. É a viúva, né, de Lucas 18, isso mesmo. Meu esposo me chama de malévola, sangue do cordeiro, vamos mudar isso daí, amém? Amanhã nós vamos ler o 35. Ontem eu falei pra vocês sobre a unção do homem, né? Então vamos lá comigo agora. A gente está falando da unção dos 4 níveis. Eu preciso dizer para você que essa unção ela é concedida pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente fala assim, gente, a unção do boi, a unção do homem, nós estamos falando de uma característica da unção. Não é porque a unção ela é do boi, ela é da águia. Toda unção é concedida por Deus e pelo Espírito Santo. Então, muitas vezes as pessoas, você vai se expressar. Então, por que eu estou ensinando isso para você? Quando você for se expressar, você fala, a unção da águia é uma unção que o Espírito Santo concede a alguém, ela tem essa característica, traz isso, porque senão sempre tem um religioso, tá? Então a gente leu, aonde que está a referência? Vamos ler hoje outra referência? Apocalipse, capítulo de número 4. Apocalipse, para quem não sabe, eu duvido que alguém, né? Só se fosse que o pessoal que assiste o devocional depois. Apocalipse é o último livro, tá, gente? Quem já leu a Bíblia toda? Talvez você leu a Bíblia toda conosco aqui, né? Todo ano a gente lê a Bíblia toda. Teve um ano que eu fiz vocês ler a Bíblia 2 vezes, né? Apocalipse 4, tá? Verso de número 7. Cadê o 7? Olha, gente, a minha Bíblia é assim, toda marcadinha, Então, vocês têm que... Bíblia, tá? Deixa eu ensinar vocês. Bíblia é um livro para ser riscado, é um livro para ser marcado, tá? É um livro para ser grifado, certo? Só que a gente sempre gosta da mesma Bíblia, né? Eu tenho ali um arsenal de Bíblia. Apocalipse capítulo 4, verso de número 7. Acharam? Diz assim, o primeiro deles era semelhante a um leão. Tá falando de novo daqui dos 4. Vamos ler um pouquinho antes. Vamos do 6. Vamos do 6 em diante. Diante do trono havia algo como um mar de vidro cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, e o segundo semelhante a um boi. E o terceiro tinha um rosto de homem. E o quarto era como uma águia. Uau! Cada um dos seres vivos tinha 6 asas.
inteiramente cobertas de óleos, por dentro e por fora. Diante, dia e noite, repetem sem parar: Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Uau! Então aqui, esses 4 seres viventes, eles também estão atrelados, tá, aos 4 evangelhos, ok? Quais são os 4 seres... a unção, eu falei errado. A unção, essas 4 características da unção que a gente vê aqui, também estão atreladas, tá, dentro dos 4 evangelhos. Então vamos lá. A unção de águia, ela fala de visão profética, de revelação. A unção do leão fala de autoridade e governo. A unção do boi fala de serviço e de força, tá? Resistência, de sacrifício. A unção do homem fala de relacionamento, de empatia, de compaixão, de humanização dentro do ministério. É o que eu falei para vocês ontem. Quando a gente está debaixo da unção do homem, o Senhor trabalhou no nosso caráter, nós estamos com a identidade em Cristo. Agora, os nossos olhos para com o próximo e tudo está bem diferente, certo? Então, hoje nós vamos falar da unção do leão. A unção do leão está atrelada ao quê? A autoridade, a governo, a conquista e a guerra espiritual. O cristão, eu acredito que a vontade de Deus é que todo cristão tomasse posse desses 4 níveis de unção. Esses 4 níveis de unção estão atrelados ao nosso crescimento espiritual dentro da jornada em Deus, tá? Mas para isso exige, dentro da caminhada, critérios, tá? Existe na caminhada critérios, méritos para você ir adquirindo essa unção, essas unções, essas características, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a unção do leão, tá? Lembrando, quem dá essa unção, essa característica dessa unção é o Espírito Santo de Deus. A unção do leão, ela é representada por autoridade, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Onde a gente tem? Ok. Deixa eu ver. Tá, eu vou entrar aqui com vocês agora nas características de quem carrega a unção do leão, tá? Jesus, ele é mencionado como o leão da tribo de Judá, certo? O leão da tribo de Judá. Isso representa o que? Autoridade. Vamos olhar agora, simbologicamente, para o animal leão. O leão é um animal que governa no reino terrestre. A águia é um animal que governa no reino dos ares, das aves, ok? Então, se o leão governa no reino terrestre, ele é um conquistador de território. E a unção do leão, ela fala sobre isso. A unção do leão, ela fala sobre conquista de território. Mas só conquista território quem tem autoridade, quem tem autorização, tá? Por isso que eu falo para vocês, conforme o cristão aceita Jesus, caminha, jejua, ele vai adquirindo o quê? Conforme ele se consagra, autoridade. Autoridade para expulsar um demônio, autoridade para fazer uma oração de guerra, autoridade para interceder. Então, se tem uma unção que você toma posse na madrugada, é de autoridade, por causa do nível de sacrifício que você está fazendo, tá? Então, quais são as características de quem carrega a unção do leão? Autoridade profética. Ou seja, fala e age em nome de Jesus, tá? Liberando decretos, tá? E trocando as atmosferas. Então, a pessoa que tem essa unção, ela chega num lugar, ela começa a orar, a atmosfera muda. Por quê? Ela chega, ela conquista aquele território porque ela anda com as chaves de autoridade em nome de Jesus. Ela tem mérito, ela tem patente para isso, tá? A pessoa que está debaixo da unção do leão, ela tem uma ousadia sobrenatural. Então ela enfrenta o quê? Confrontos espirituais sem recuar. Queridos, é como eu disse para vocês esses dias. Para mim estar na frente do projeto da oração da madrugada, e eu tenho um senso que é eu que tenho que estar. Eu deleguei esses dias que eu fiquei doente, mas é eu que tenho que estar todos os dias. Porque eu tenho a capa, eu tenho o mérito de fazer à frente dentro desse horário. Deus me deu a habilitação e eu preciso estar. Vocês podem vir
Até, vamos supor, apóstolo, mas eu não tenho ainda toda essa autoridade. Mas por viver debaixo dessa atmosfera, passa 3, 4 meses, Deus começa a te dar autoridade ali, junto conosco na oração da madrugada. Talvez às vezes você vem sem essa autoridade, mas você adquire pelo nível de sacrifício, pelo nível de libertação que começa a acontecer. Então essa pessoa, ela tem uma ousadia sobrenatural, tá? Ela tem o quê? Um espírito de conquista. Ou seja, ela avança para novo território, ela avança para novas conquistas espirituais, ela avança. Então, a pessoa que tem a unção de leão, essa unção de conquista, de autoridade, ela está sempre crescendo, ela está sempre conquistando, tá? Unção de leão, unção de conquista de território. Não, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Sua amiga falou assim pra você, olha, eu tô tentando, tô pelejando pra vender esse terreno, menina, não vendo, olha, o povo vai até o final, mas não compra. Não, eu vou lá orar nesse terreno, nós vamos declarar, e hoje, em nome de Jesus, esse terreno vai estar vendido nas cortes celestiais, e eu quero declarar que em poucos dias, eu já te contei a história do meu irmão, né, que ele não vendia o carro dele, e nós oramos, o carro dele estava amarrado, né? Eu orei, decretei e o carro dele vendeu em 7 dias. Isso é unção do leão. Você conquistou um território. Daqui a pouco eu vou contar para vocês, tá? Essa história novamente. Proteção do território, ou seja, você se torna um sentinela, um intercessor. É Deus que protege, mas precisa de um intercessor, precisa de alguém clamando por aquele lugar, tá? Então, essa pessoa, ela se torna o quê? Um sentinela de oração. Proteção do território. Por quê? Você fala assim, peraí, vou dar um exemplo. Você, mulher, homem, que se levantou para orar de madrugada. Sua família não tá nem aí, mas você tá lá. Você tá lá orando por proteção deles, por proteção do seu negócio, da sua casa. Porque você entendeu que você tem que se posicionar, certo? Por que eu falo da oração da madrugada? Porque quem se levanta para orar de madrugada, se não tiver dentro dessa unção do leão, tá transitando para ela. Porque, queridos, tem que ter muita autoridade, tem que ter muito sangue nos olhos para acordar na madrugada. Posicionamento em guerra. Então, essa pessoa, ela sabe quando atacar o inimigo, ela sabe quando manter a postura, ela sabe quando intimidar Satanás, ela sabe como guerrear as suas guerras. Então, essa pessoa, ela está posicionada na guerra. Essa pessoa está num alerta. O discernimento espiritual da pessoa que está debaixo dessa unção é muito aguçado. Ela não vê só o natural. Ela presta atenção. Meu Deus, a atmosfera dessa casa mudou. Tô sentindo opressão. Parece que tá querendo vir uns pensamentos. Peraí, vou pegar um óleo. Vamos fazer agora uma oração de guerra nessa casa. Então, a unção do leão, ela te habilita. Agora, quem não tem essa unção e não tá nesse tipo de consagração, deixa batido, fica ali sendo bombardeado pelaquela opressão. Outra coisa, a pessoa que entra debaixo dessa unção, ela começa a ser uma pessoa influente no reino de Deus, porque ela começa a mobilizar outros. Então vamos supor, você começou a orar na madrugada e começou a trazer outros. Hoje você tem um grupo, você manda um link lá para eles e chama eles. Então, a sua vida influencia outras pessoas a estar posicionado em Cristo, tá? A estar posicionado em Cristo. Então, você começa a se tornar uma pessoa influente em Cristo. Então, você quer que todo mundo venha orar, você quer que todo mundo faça um propósito que você está fazendo, mas antes, talvez, você não tinha coragem de falar com as pessoas, porque você não tinha essa ousadia, tá? Rugido espiritual é outra característica. Uma voz que carrega unção e que quebra as cadeias e silencia a oposição do inimigo. Então, a unção do leão, o leão ele intimida, não intimida? Quando a pessoa está debaixo da unção do leão, ela intimida Satanás, ela intimida as pessoas. Porque ela se torna, aos olhos dos outros, parece, nossa, a pessoa é forte. Não, essa pessoa está debaixo de uma unção de autoridade em nome de Jesus, certo? E aí o que acontece? Essa pessoa, ela toda hora está posicionada. Sai daqui, Satanás! Bate em retirada. Não, quem é o diabo? Na unção de leão, você tá naquela ousadia de Davi, mas quem que é esse incircunciso? Porque você sabe quem é Deus, você sabe quem é Javé, você sabe quem que é o seu Deus Todo-Poderoso. Então você não deixa o inimigo mais tirar sarrinho de você, ser sarcástico. Você, por exemplo, alguém te afrontou, você não
Você ignora porque você está entendendo a batalha espiritual, tá? Mas isso de entender e discernir com maturidade veio muito lá da unção do homem, quando Deus trabalha dentro de você e você começa a olhar as pessoas com outros olhos. Aqui na unção do leão, você já tem uma outra perspectiva de entender aqui, meu Deus, isso aqui é uma batalha, tá? Ó, escute aqui, Satanás, exatamente. Amém? Pegaram a visão? Ok. E qual que é a função, o objetivo do Espírito Santo de Deus conceder essa unção sobre os filhos, né? Sobre aqueles que estão posicionados? Primeira coisa, para ter essa unção, o que te custa ter essa unção? Alto nível de libertação, porque se você não tiver liberto no mais alto nível, quando eu falo alto nível, Deus sempre está trabalhando em nós em alguma coisa. Mas, às vezes a gente não sabe de uma ferida ainda ou de alguma coisa, e a gente, aos nossos olhos, está tudo certo, mas com o tempo Deus vai revelando para nós. Vocês vão ver agora no Reset 27 quanta coisa vai vir para fora, tá? E eu tô achando muito bom, porque muitos líderes vão entrar para fazer e vai ajudar demais, porque às vezes esse pastor, essa pastora, esse apóstolo, esse profeta, não tem coragem de chegar em outro líder e trazer sua fraqueza, porque tem medo do quê? Do preconceito. Mas ali no Reset você vai ter muitas chaves e muita cura, muita libertação, tá? Então essa pessoa, primeira coisa, se ela não tiver liberta, pelo menos ali, dentro de toda a estrutura que ela esteve no mundo, se ela não tiver liberta de todas essas estruturas do mundo, ela não aguenta, porque é batalha espiritual em alto nível, tá? Quando a pessoa está debaixo da unção do leão, é uma pessoa que tem patente para orar nas cortes celestiais, voz para falar e decretar e as coisas acontecer, porque tem muita autoridade no nome, na pessoa de Cristo, ok? E isso, a pessoa chega na unção do leão como? Muito jejum, muita oração, tem que deixar de ser almático. Na unção do leão, você não pode ser almático. Você tem que vencer isso, queridos, tá? A partir do momento que você entra na unção do homem, você já tem que ter ali um outro coração, uma outra alma, certo? Eu falo assim, uma outra alma no sentido do que o Senhor tem que transformar essa alma, quebrar ela no barro, vamos dizer assim, você é um vaso, quebrar e refazer, tá? Por quê? Por que eu falo isso pra você? Quem tá enfrentando batalha espiritual, quem tá nessa unção, não tá lutando só com demônio de patente pequena, não. Nós estamos falando de território. E as hostes malignas são demônios que entram em pessoas, mas depois nós temos governo das trevas, potestade, principado, certo? Tá? O que é uma pessoa almática? É uma pessoa que toda hora tá vítima, toda hora essa pessoa tá contando o testemunho dela, quer que as pessoas fiquem comovam, ela quer ser aceita pelo testemunho triste dela. Eu tenho um testemunho triste também, gente. Só que não é assim que a gente evangeliza, não. A gente evangeliza contando o que Jesus está fazendo. Ninguém tem saco para ficar escutando toda hora, 10 anos de superação seu. E às vezes você está falando, nem superou ainda, tem ressentimento, tem mágoa, tem que ir para a oração e falar, Jesus, me cura, tá? Então tem muita gente que hoje é assim, mimizenta, toda hora é vítima, autocomiseração, ai, coitadinha de mim. Então nós temos que deixar esse lugar, para chegar na unção de homem, tem que chegar nesse lugar, tá? Unção do leão. Qual que é as funções dessa unção? Estabelecer o governo espiritual em territórios físicos e geográficos e espirituais. Então, quando nós estamos orando na madrugada, Senhor Deus, entra nessa casa, toma essa casa. Senhor Deus, nós ficamos estacas, Pai, cravadas com o sangue de Jesus dentro dessa cidade. Nós estamos aqui, mas nós estamos em lugares celestiais, debaixo da unção do leão, fincando bandeiras, declarando que Jesus é o Senhor do Brasil, orando de norte a sul, de leste a oeste. Senhor Deus, eu oro por aquela casa. Queridos, você pode interceder com qualquer nível de unção, mas quando você está debaixo da unção do leão e você é um intercessor da vida de alguém, você não tem noção a potência que isso é nas cortes celestiais, porque você carrega um outro nível de autoridade. A unção do leão serve para destronar principados e potestades em batalhas espirituais, certo? Principado e potestade tem que ter patente. Por exemplo, apóstolo, mas eu como um cristão que é recém-convertido, você não tem estrutura espiritual às vezes. Você tem que, porque às vezes você está lidando ainda com libertação e aí você quer enfrentar. Eu vou dar só um exemplo aqui para você entender. Elias tinha acabado de enfrentar
450 profetas de Baal. Nós estamos falando de sacerdotes endemoniados, cheios de fogo estranho, que carregavam poder. Elias, 450, os de Aserá também ele enfrentou. Daqui a pouco, vem uma mulher, uma rainha, nós estamos falando de um ser humano, mas por detrás dessa rainha tem que um principado. Pega a visão. A rainha Jezabel manda um recado para Elias. Ela não foi lá, ela mandou um recado. O recado dela oprimiu tanto Elias que ele fugiu para o deserto. Aí a pergunta é, por que com 450 profetas de Baal ele não se oprimiu? E por que com Jezabel, com o recadinho daquela mulher, ele oprimiu? Não foi sobre ela, mulher, ser humano. Foi sobre o principado que estava governando e manipulando aquela mulher. Tá? Quero que você entenda isso, ok? Por que eu tô dizendo isso pra você? Porque quando a batalha é com o principado, é diferente. Quando a batalha é com uma potestade, é diferente. Amém? Eu não sei se vocês viram aí o Felca. Ele é um influenciador e ele mexeu no vespeiro. O Felca, ao denunciar a adultização infantil, eu achei maravilhoso. Ontem eu parei à noite para assistir o vídeo do Felca, tá lá no YouTube. Ele denunciou esses influenciadores que faz tipo um reality com criança, mostrando com quem que o Felca tá mexendo? Potestade, ele tá mexendo com o sistema. Vou ensinar vocês aqui. Então, o Felca mexeu com o sistema demoníaco. O que é potestade? Sistemas demoníacos que entram na mídia, que entram através da sexualização de crianças precocemente. Então, o Felca está mexendo com quem? Com demônios que estão debaixo do trono de quem? De Asmodeus. O Felca está mexendo com demônios. Ele está mexendo com o sistema, tá? O Felca é um influencer, ele denunciou. Então, eu quero pedir aqui para vocês, orem pela vida desse rapaz. Orem pela vida desse rapaz. Ele teve coragem de fazer algo, queridos. O vídeo dele já tem 25 milhões no YouTube. Ele denuncia aquele Ítalo, ele denuncia um monte de pessoas que usam crianças para mostrar, para dançar, e essas pessoas ganham views com isso. Então, o que o Felca fez? Ele mexeu num vespeiro, tá? Orem pela vida do Felca. Ele é um rapaz idôneo. Eu não sei nem se... Eu acredito que ele é católico. Esses dias ele denunciou os jogos de tigrinho, tá? Então, orem pelo Felca. Eu quero pedir pra minha turma de oração. Orem, cobram a vida do Felca. Porque ele mexeu no vespeiro e tá surtindo efeito. Porque as contas que ele denunciou já estão derrubadas, tá? Eu admiro uma pessoa idônea. Nós não estamos falando nem do crente, tá? Pelo que eu entendi, o Felca, ele é católico. Mas ele agiu ali como um cristão genuíno, tá? Ele agiu ali como um princípio. Então eu quero clamar aqui que vocês orem pela vida do Felca, cubram ele contra toda a potestade e principado, porque ele tem um histórico de depressão. Então eu tenho muito medo que o contra-ataque contra a vida dele seja muito grande. Eu quero pedir oração pela vida do Felca, oração pela alma dele, que ele venha conhecer Jesus como a gente conhece, na íntegra. Amém? Glória a Jesus. Outra função, destrona. Então a unção do leão destrona principado e potestade. Somente uma pessoa, presta atenção, que está debaixo dessa autoridade consegue fazer conquista de território. Por quê? Você tem que ser uma pessoa de oração para fazer conquista de território. Você não faz conquista de território sem ter consagração, porque se você quiser, você mexe em vespeiro. Um exemplo. Você quer ser um mitidão. Eu vou desmanchar essa macumba. Você não ora, você não jejua. Você viu lá uma aula minha ensinando, mas você não tem requisito. Então, se você não tem vida com Deus, não mexe não. Porque senão o diabo, ele revida, ele contra-ataca, tá? Ele faz isso. Agora, se você está posicionado, não surte nada, porque você está debaixo da proteção do Senhor, certo? Vamos lá. Aqui comigo. Outra funcionalidade dessa unção, abrir caminho para o avanço do reino em áreas dominadas por trevas. Quando nós estamos na madrugada, é onde hoje a gente mais exerce a unção do leão.
O que acontece? Esses dias, uma pessoa ficou endemoniada acho que em outra nação, e o demônio lá falou. Aí a pessoa falou assim, eu chamo agora. Não foi nessa vez não. Eu tenho tanta história de demônio, é outra. É essa aqui. A pessoa pegou um áudio meu de oração antigo, pôs para um senhor de idade ouvir. Ele era, acho que, pedófilo. Ele manifestou demônio. E o demônio falou na boca dele, tira esse áudio. Ela tem nos tirado de muitas casas. Eu odeio essa mulher, ela tem nos tirado de muitas casas. Então, o que é conquista de território? Ao orarmos à noite expulsando o demônio, os demônios estão saindo das casas e nós estamos conquistando aquele território. Então, nós destronamos Satanás para que a glória do Senhor chegue através do posicionamento daquela pessoa, tá? Certo? Então, o que acontece? Nós abrimos caminhos para o avanço do reino. Ou orando na madrugada, ou tomando um território, ou orando em um lugar fazendo um ato profético. Eu já contei para vocês que eu e o apóstolo, a gente fazia, Deus pediu para nós tomarmos, né, uma cidade ali contra a idolatria, e nós todo dia, das 3 às 4 da manhã, ungiam nossos pés, e aí tinha uma grande imagem naquela cidade, e nós fazíamos ali um ato de fé, andando e dando a volta, para destronar aquela cegueira espiritual daquelas pessoas, certo? E aí a gente fazia isso das 3 às 4 da manhã, todo dia durante 40 dias, você acha que é fácil? Faça você orar dentro de casa, difícil é você ir num lugar, fazer isso, orando em línguas, todo dia, de madrugada, independente do clima, tá? Então eu já fiz coisas assim. E aí o que aconteceu? Nós começamos a ganhar muita alma para Jesus naquele lugar, tá? Outra funcionalidade, libertar cativos. Então, quando você está debaixo dessa unção, você fala, Senhor, entra agora no cativeiro dessa pessoa e tira ela agora em nome de Jesus. Essa madrugada eu orei, Senhor, tira agora de todo cativeiro. Quando nós estamos orando assim, nós temos autoridade delegada sobre nós. E nós temos autoridade para guerrear nas cortes celestiais, tá? Então, o Senhor nos dá, né, autoridade não só para tirar pessoas de cativeiro, mas para libertar os cativos, os oprimidos, fazer libertação. Então, quem está debaixo da unção do leão é um libertador. Se você não entende muito libertação, você vai perceber que vai estar orando por alguém manifesta, passa mal, a unção de libertação está sobre você. Ano que vem você vai fazer a escola de libertadores e você vai aprender muita coisa sobre, tá, libertação. Outra coisa, a unção do leão te posiciona para proteger a herança espiritual, tá? Das famílias, das igrejas e das nações. Ou seja, quando nós estamos debaixo da unção do leão, nós vamos destronar toda a maldição, nós vamos destronar todo o altar e nós vamos estabelecer o reino de Deus sobre aquela geração. Então, debaixo da unção do leão, nós guerreamos pela família, pelas nações, pelas igrejas, pelos ministérios. Quem é inimigo dessa unção? Tá? Aí vem aqui agora, toda unção tem, vamos dizer assim, o seu inimigo. Aqui seria espíritos de medo, que tenta neutralizar a ousadia de quem está debaixo dessa unção. Por exemplo, Elias tinha acabado de enfrentar, queridos, um sistema. Só que quando subiu o nível, por quê? Os profetas de Baal, eles estavam debaixo, vamos dizer assim, de um governo, de um sistema de engano diabólico. Vamos dizer que era uma potestade. Aí nós vamos para Jezabel, influenciada por um principado. Então, outro inimigo, Jezabel, busca calar e controlar a voz profética. Jezabel odeia profeta, certo? E aí, eu entro aqui com você. Todo profeta tem que exercer sua musculatura de batalha espiritual. Tem profeta que quer ser só profeta, mas o profeta genuíno, ele tem que ser um libertador. Por quê? Porque senão a Jezabel esmaga ele. O que é Jezabel? É um principado que tenta calar a voz do profeta, que tenta intimidar o profeta, que tenta levar o profeta para o deserto. E a gente tem esse exemplo na Bíblia. Como assim? Elias enfrentou 450 profetas de Baal e daqui a pouco tá choramingando para Deus que só tem ele e que ele quer morrer e que ele não é como os antepassados dele. E aí? Você não entende a conta. Você fala assim, a conta não fecha. Até que um dia o Senhor trouxe para mim
Falou assim, Larissa, é um nível espiritual de batalha que ele estava enfrentando. Por isso que eu falo para você, não tenta enfrentar uma batalha sem ter patente para aquilo. Tem gente que é metido a besta, é metido a espiritual, metido ao profeta, sendo que Deus não te mandou fazer aquilo. Quantos lugares eu já passei em outras nações vendo altar e não fui lá tirar e não fiz nada porque Deus não me pediu. Eu vou comprar guerra de um lugar onde eu não tô? Deus lá levantou seus profetas. Mas depende, queridos. Agora, se é na sua cidade, se é no lugar onde você está plantado como homem e mulher de Deus, tá? E tem muita gente metida espiritual, metida não sei o quê. Então a gente tem o quê? Que tomar cuidado e falar, não, Deus está me mandando fazer isso? Não, Deus não está me mandando fazer isso não, tá? Leviatã é outro inimigo, distorce as palavras, cria divisões e afasta, né, alianças. Então Leviatã também distorce as palavras, cria divisões, é outro inimigo dessa unção. Dalila seduz para distrair e enfraquecer o guerreiro. Apatia espiritual tira, né, a vontade, a energia dessa pessoa lutar e guerrear. A pessoa que está debaixo dessa unção, ela está toda hora em alerta para a guerra. Mas você já prestou atenção que talvez teve uma temporada que você teve apático? Parece que você não conseguia nem orar? Então você tem que tomar muito cuidado, tá? Certo? E aí tem aí os inimigos, né? Então a gente tem que tenta neutralizar a ousadia dessa unção. Gente, a pessoa que tem essa unção, ela é muito ousada, tá? Ela tem uma ousadia muito grande. Jezabel, que busca calar e controlar a voz profética. Leviatã, que distorce as palavras, cria divisões e afasta, né, pessoas ali de perto de você. Dalila, seduz para distrair e enfraquecer o guerreiro. Ou seja, a pessoa é um guerreiro, é uma arma poderosa nas mãos do Senhor. O que o diabo vai fazer? Vai tentar trazer Dalilas. Então a pessoa que está debaixo dessa unção, ela tem que jejuar, ela tem que se guardar, ela tem que cuidar. E a apatia espiritual, que tenta tirar o que é a energia, tenta tirar a força, tá? Vamos lá aqui de novo comigo. Glória a Jesus. Como que é a unção do leão, tá? Deixa eu ver aqui. Unção do leão, conquista e estabelece o domínio do território, tá? Eu vou trazer outro viés aqui, senão aqui eu vou entrar num processo muito longo com vocês. Toda unção, ela traz características novas sobre nós, né? Então, como eu disse para você ontem, na unção do homem, você passa a ter mais compaixão, você passa a levar para o pessoal antes uma ofensa, que agora você entende, né, de forma espiritual as coisas. Agora, quando nós estamos, né, debaixo da unção do leão, né, o que acontece? O Senhor tira de nós a passividade, tá? E coloca um posicionamento de guerra. Antes você ficava chamando pessoa para orar. Ô, fulano, jejua por mim, ora por mim. Não, agora você ora, agora você se posiciona. Então sai a passividade de que, ô pastor, faz uma campanha para mim. Não, você vai lá no monte, você vai orar de madrugada, você se levanta, tá? Então a unção do leão tira a passividade, tira o quê? Essa preguiça espiritual, essa falta de posicionamento, tá? Outra coisa, tira a mentalidade de vítima e da mentalidade de governo. Então você para de ficar naquele lugar assim, eu sou um coitadinho, porque Deus não me ama, não, Deus já me deu todas as coisas, eu só preciso me posicionar. E aí você se posiciona, e aí você muda a atitude, aí você entra debaixo da unção do governo, ok? Outra coisa, o Senhor dá ousadia muito grande para essa pessoa pregar, profetizar e confrontar. Por exemplo, tem gente que às vezes ficam com medo de avançar, de ir pregar, tem medo a pessoa foi convidada para pregar, mas tem medo da retaliação do inimigo. E foca mais no medo da retaliação do inimigo, ou do revide de Satanás, do que nas pessoas sendo abençoadas com aquela palavra. Mas quando você está debaixo da unção do leão, você fala, mas quem que é Satanás? Perto do Espírito Santo, perto da presença de Deus. Outra característica que traz na vida do cristão, desperta um espírito de liderança e de influência muito grande para mobilizar outras pessoas. Então eu percebo em mim
essa unção que acontece isso, você começa a carregar o que? As multidões. Porque você começa a falar assim, isso que Deus me deu, eu vou dar para outra pessoa. Isso que Deus está fazendo comigo, Deus vai fazer com outra pessoa. E você quer que todo mundo viva o processo e você acaba influenciando, falando. Você não aguenta ficar com algo só para você. Você sempre está entregando algo, falando, olha, eu estou fazendo uma campanha, vem comigo, olha, eu te ajudo. Você sempre está arrastando, você é uma pessoa influente. Você não tem medo de se posicionar influenciando, tá? Outra característica, libera autoridade sobre territórios e situações que estavam bloqueadas, amém? E aqui eu vou aproveitar para contar a história do João. Muitos de vocês já conhecem, mas eu vou contar novamente, porque talvez muita gente aqui não sabe. Morava eu, o apóstolo e meu irmão, quando estávamos no Mato Grosso, cuidando de uma das empresas do meu pai lá. E aí, ao sair da empresa, eu olhei para o carro do João e eu vi ele de uma visão fechada, todo amarrado com corrente. E meu irmão já estava o quê? Uns 6 meses? Uns 6 meses tentando vender esse carro. Já tinha colocado na garagem, já tinha colocado e o carro não vendia de jeito nenhum. E eu tô saindo da empresa com um fone de ouvido, orando em línguas e escutando meus charamanaias. E aí, como eu tava ali muito no espírito, quando eu olho pro carro do João, eu tenho essa visão. Eu falei assim, João, tirei o fone a hora, o seu carro tá amarrado pelo tranca-rua. Tem um monte de corrente. João tem que orar nesse carro, senão ele não vai vender nunca. Ele até assustou assim. E aí, eu acredito que foi naquele mesmo dia, nós fomos para casa, eles foram fazer quibe para comer, eu tava de jejum, como sempre, tô de jejum, e aí eles chamaram até a Isabela, que era uma vizinha nossa, para comer ali, e eu tava ali no sofá. E aí, de repente, me deu um insight. João, vamos orar agora pelo teu carro? Vamos, pega o óleo, vamos lá. Aí o carro dele tava bem assim na garagem. E aí a gente vai pra garagem, eu, a Isabela, o apóstolo, né? Eu, Isabela, o apóstolo e o João Mateus, meu irmão. Naqueles dias, nós estávamos por ir para uma conferência, tá? E a gente estava mobilizando ofertas para as pessoas conseguir sair da sua região, conseguir o ingresso, enfim, nós estávamos mobilizando ofertas naqueles dias. Por que eu estou contando isso? Porque vocês já vão entender. Aí eu falei assim, João, eu vou orar, destronando agora, declarando que toda a corrente do diabo cai por terra. Só que é o seguinte, João, eu queria que você levantasse uma oferta, né? Queria que você levantasse uma oferta. Se o seu carro vender do jeito que você quer, que oferta você pode fazer para Deus? Eu falei desse jeito para ele. Vamos colocar pressão nisso daqui? Porque eu falei, a oferta no reino de Deus, ela representa sangue, né? Então, eu quero que você apresente uma oferta para Deus. Aí ele falou assim, mas quanto, mano? Eu falei, olha, tem uma irmã que ela precisa de uma oferta para sair de ônibus de um lugar para outro, para ir num evento cristão, de R$350. Oferece isso. Na hora eu falei isso pra ele. Eu falei, levanta uma oferta de R$350 se vender o seu carro. Se vender o seu carro. Aí ele falou, tá bom, tá ok. Eu falei, tá ok? Tá. Eu falei, quanto que você quer no seu carro? Ele falou assim, eu quero R$33 mil à vista. Eu falei, à vista? Eu falei, ok. Aí ali a gente, primeiro eu orei, declarei, Pai, no nome de Jesus, eu destrono agora toda a corrente de Satanás, toda amarração sobre esse carro cai agora. E, Pai, eu quero aqui na frente deles, Pai, mostrar, Senhor Deus, o quão o Senhor é poderoso. Pai, então, no nome de Jesus, que todo tranca-rua cai por terra, toda amarração espiritual cai por terra. Eu declaro que esse carro agora, ele não é mais consagrado a Satanás. Aí, eu peguei, né, levantei um decreto. Senhor, o teu filho tá aqui, com o coração aberto. Ele lança uma oferta de R$350 se o carro dele vender por R$33 mil à vista. Só que agora eu quero ser um pouco mais ousada. Eu quero profetizar que esse carro vai ser vendido em menos de 10 dias. Na hora eu até esfriei. Eu falei, o que eu tô falando? Tô doida. Eu falei, amém. Em menos de 10 dias. Para que ele venha testemunhar isso. E essa irmã seja abençoada. E o teu filho venha ver o tamanho do teu poder, da tua glória. Terminado isso. Estava feito. Eu falei assim, João, agora eu vou te dar uma chave. Você não pode mais falar que você precisa vender o carro. Você tem que falar que o carro já está vendido, tá? E aí você oferece de novo, leva lá onde você tinha levado. E ele vai ser vendido. O seu carro já está vendido. Então você não fala que ele precisa ser vendido, ele está vendido. Nós já vendemos ele agora nas cortes celestiais. Só falta materializar agora no natural, tá? Ok. E aí, queridos, o que aconteceu? A Isabela, que estava ali, ficou instigada, falou, Lari,
Eu tenho um terreno ali, sou doida para construir minha casa, mas tudo bloqueia. Nossa, tem anos que eu tô tentando. Vamos lá para você orar para mim? Aí saímos do carro e fomos lá pro terreno da Isabela, que era tipo assim, na outra quadra você andava uns 100 metros, ela é vizinha. Peguei o óleo, comecei a orar. Senhor, eu destrono tudo isso desse terreno e eu tomo posse agora desse terreno para Isabela, declaro que a casa dela vai ser construída e no nome de Jesus, e comecei a orar e eu falei, Senhor Deus, eu falei, Isabela, antes eu falei, Isabela, eu quero que você aí Deus me deu a oferta. Eu falei, Isabela, eu quero que você ofereça algo para o Senhor. Quando você construir sua casa, eu quero que você faça um culto de ação de graças para o Senhor aqui dentro dessa casa. Eu quero que seja o primeiro evento que você fizer aqui, em vez de um churrasco, faz um culto de ação de graça. Ela falou, não, eu faço. Eu falei, então tá beleza. Eu falei, Senhor, a tua filha oferece um culto de ação de graça, nananã. E eu comecei a profetizar. E no que eu tô profetizando, eu nem sabia que eu ia embora daquela cidade. Eu falei, Isabela, quando a sua casa estiver pronta, eu não vou estar mais aqui. Mas você vai convidar um pastor para vir fazer o culto aqui. Eu não vou poder fazer, porque Deus disse que eu já não vou estar mais aqui. Ok. E aí o que aconteceu, meus queridos irmãos? Quando foi o João, começou a ficar agoniado. Falei, João, só dá glória a Deus, filho, seu carro tá vendido. Eu falei, João, fique em paz. Queridos, aí no 7º dia, no dia 7, porque quando Deus faz algo no dia 7 é porque ele tá dando a assinatura dele. No dia 7, o João vendeu o carro dele por R$33 mil à vista. E ele ficou assustado com aquilo. E ele pegou a oferta, acho que R$350 na época, ofertou na vida da irmã que precisava, certo? E ele ficou impactado com aquilo. Amém? E a Isabela, antes de eu ir embora do Mato Grosso, ela um dia chegou lá, uns 2 meses antes, amor? Uns 2 meses antes de eu ir embora, ela chegou lá, Lari, a arquiteta já desenhou a casa, vai começar a construir semana que vem. E quando eu saí de Peixoto de Azevedo, a casa da Isabela já estava sendo levantada. E aconteceu como o Senhor me disse. Eu não estaria lá para fazer o culto, mas ela chamou outro pastor para fazer. A autoridade, unção de leão, unção de fala, unção de decreto. Porque você tem intimidade com ele. Porque você tem vida em consagração. Você, queridos, quem chega na unção do leão já não está mais só sacrificando, se tornou um sacrifício vivo na presença do Senhor. O que é sacrifício? Você sacrifica teu corpo, você sacrifica teu tempo, você sacrifica qualquer vontade sua. Quem está na unção do leão é sacrifício vivo. Você não está só entregando no altar, você tá sendo a oferta diária também. Por isso que quando você decreta algo, tem favor. Amém? Tem favor na presença de Deus. E aí, queridos, acontece o quê? Você libera autoridade sobre territórios e situações que estavam bloqueadas, tá? Glória a Jesus. E eu vou encerrar aqui com vocês, amém? Glória a Jesus. Hoje eu vou falar todo o aspecto da unção da águia para vocês. Quais são os critérios de você chegar nela? O que você precisa ter para chegar nela? Vou falar, uma vez que você pisa nessa unção, quais são as 4 fases dessa unção dentro do seu DNA espiritual, dentro da sua alma e dentro da sua mente, certo? Hoje às 19 horas, horário de Brasília, se eu fosse você eu já colocava o alarme para despertar. E depois da nossa live, as inscrições do programa Reset 27 estarão abertas e eu te vejo lá, amém? Beijo, amo vocês e até às 19 horas.